Fala galera, eu sou o Boy Negs, está começando mais um Apenas Dance Breaking para Todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Emerson, sou professor, arte educador e produtor cultural da cidade de Tatuí. Esse projeto, Apenas Dance Breaking para Todos, foi contemplado pela edital Aldir Blanc. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cultura hip hop. Lembrando, essa é a primeira aula. Vamos ter 2 aulas em comemoração ao dia 12 de novembro, Dia Mundial da Cultura Hip Hop. A cultura hip hop começou nos anos 80, em Nova York, no Brooklyn. Ela teve início porque naquela época tinha muita disputa entre gangues, brigas e tudo mais, eram mortes, e ela começou a ser originalizada devido a tudo isso, toda essa junção que estava prestes a explodir na cidade de Nova York. Brigas, mortes e guerra entre gangues. E a cultura hip hop é dividida em 4 elementos, 4 pilares. São eles o DJ, o MC, o grafite e a dança break. Para quem não conhece, o DJ é aquele que solta as músicas, que toca discos e tudo mais. O MC, o mestre de cerimônia, é aquele que agitava as festas, é aquele que faz a letra, que faz o rap, que faz a música. O grafite é aquele que colore os muros, faz sua arte nos muros e em todos os outros lugares. E a dança breaking, que a gente vai aprender um pouco mais aqui nessa primeira aula. A dança breaking, ela começou junto com os outros 4 elementos que se uniram para pregar a paz diante daquele cenário de guerra, de brigas, de morte. E a dança break se originalizou assim com competições nas festas e também em disputas entre eles, que no final acabava tudo em paz, tudo normal e não tinha mais as brigas. E eles resolviam como? Dançando. Então a partir daí nasceu o break. Para quem não sabe, a dança break se originalizou com 2 tipos de pessoas que dançavam. O menino que dança break se chama b-boy. A menina que dança break se chama b-girl. A dança breaking, depois dessa divisão entre o b-boy e a b-girl, ela começou a se formar através das danças, que é os passos que eu vou ensinar nessa primeira aula. Vou falar um pouco sobre eles e vocês vão aprender um pouco mais de todas as nomenclaturas, os estilos de dança e como executar esses passos. Hoje em dia pode ser que você escute muito o termo danças urbanas, street dance. Tá errado? Não tá. Porque a primeira dança da cultura hip hop foi o breaking. E a partir daí ela foi se dividindo, viajando países, chegou ao Brasil, chegou a outros países e ela foi adquirindo a sua essência de cada país. E a partir daí foram se formando diversas outras danças, como popping, lock, crump, sea walk. E devido a isso, a essa junção das danças, foi criado o nome danças urbanas, para caber todos na mesma nomenclatura. Mas a dança break foi a primeira dança, a dança que segura o pilar da cultura hip hop. A dança break chegou aqui no Brasil por volta do final da década de 80, no começo da década de 90. E ela era praticada lá no metrô São Bento, na estação São Bento, que é conhecida até hoje como o berço da cultura hip hop aqui no país. Depois disso ela foi viajando por outros países, foi enraizada aqui no nosso Brasil e ela chegou aqui em Tatuí também e em outras cidades da região. Aqui em Tatuí, a dança break é executada pelo grupo Instinto Urbano Crew, grupo ao qual faço parte, e a gente tem aulas, também produções culturais e diversas outras formas de fomentar não só a dança break, mas a cultura hip hop como um todo. E como eu já falei sobre um pouco da história da cultura hip hop, se vocês procurarem, tem outros videoaulas a gente explicando um pouco mais, falando um pouco mais sobre a história, explicando detalhe por detalhe. Mas essa primeira aula eu vou explicar todas as sequências da dança break. Vou explicar sobre top rock, vou explicar sobre footwork, vou explicar sobre freezes e vou explicar também sobre power moves. São esses 4 elementos que vocês vão aprender hoje aqui nessa primeira aula. Eu vou explicar um pouco da nomenclatura deles, vou mostrar como eles são executados e na segunda aula vocês vão aprender uma coreografia, vão aprender os passos, vão aprender a executar todos esses 4 elementos que eu estou falando aqui agora. Então vamos começar a falar um pouco sobre os elementos da dança break.
Assim como todas as outras danças, a dança break, ela detém de tempo de prática, tempo de dedicação, e você não consegue começar ela de um dia para o outro, você não consegue aprender de um dia para o outro. Então vai precisar da sua dedicação, do seu esforço e do seu aprendizado. Para você que quer começar a dançar breaking, ela se divide em diversos elementos. Começa com o estilo, lógico, você tem que ter o seu estilo próprio, o seu estilo definido, para você poder desenvolver a sua dança, aquilo que você se sente bem fazendo. Depois, a dança ela se desenha com 4 tópicos. São eles. Top Rock é o primeiro. É aquele que você vai ter os passos soltos, é a gingada, é o seu estilo que vai ser impresso naqueles passos no conjunto dos seus pés. Vocês entenderam? Então você vai fazer na parte de cima, você vai começar a sua dança com o Top Rock. O Top Rock ele é aquilo que dá início à sua dança. É o seu cartão de visita. Então, para executar um bom Top Rock, você tem que ter uma desenvoltura legal, você tem que estar antenado na música, você tem que dançar dentro da batida da música para desenvolver bem o seu Top Rock, ele ficar fluido e ele ficar bonito e bem executado. Então, você começa a sua dança pelo Top Rock. O segundo passo, o segundo elemento é o footwork. É aquele que você vai fazer o trabalho com os pés, você vai sair do Top Rock, você vai descer para o chão, você vai usar todo o seu estilo para executar um pré-aquecimento para os outros elementos que vão vir. Vocês vão estar vendo aqui como é executado o footwork. Você começa com o six step, depois você vai mudando, CC, e tem outros diversos tipos de Top Rock. Como eu falei, a dança break ela é para você incrementar o seu estilo, para você pôr o seu estilo, aquilo que você gosta dentro da dança break. O terceiro são os freeze. O nome já diz, são as paradas de mão, de cotovelo, de cabeça, baby freezes e por aí vai. O mais básico de todos, que é o que vocês conhecem, que é o que todo mundo já é acostumado a ver, é o baby freeze. Depois tem os chair freezes, depois tem os freezes de cotovelo, elbow freezes. Então você tem diversas paradas para você fechar a sua dança. O freeze ele serve para você fechar a sua dança. Você vai sair do Top Rock, vai para o footwork e você pode finalizar no freeze. Pode finalizar? Pode. Mas você também tem a opção do quarto e último elemento que eu vou citar. Então os freezes, eles são para você fechar a sua dança, para você deixar ela bem finalizada e para você não sair de qualquer jeito da batalha ou da apresentação. Então você vai fechar a sua dança com os freezes. E o quarto elemento da dança breaking, como eu falei, é os power moves. São aqueles movimentos que detêm de mais dificuldade, que vai exigir mais do seu corpo, vai exigir treino, dedicação e tudo mais. Dentro dos power moves se encontram giro de cabeça, flare, elbow flare, air flare, um monte de elementos, um monte de movimentos que você pode estar fazendo, porém, ele vai exigir um pouco mais do seu corpo, vai exigir mais dedicação, mas vai deixar a sua dança um pouco mais completa. Então você sai do Top Rock, você vai para o footwork, se você quiser, você finaliza no freeze, senão você põe o freeze por último e faz um power move. Pode ser giro de cabeça, moinho e todos os outros que eu citei. E também os freeze. Você fecha a sua dança, você completa ela, deixa ela fechada para você demonstrar uma boa performance, seja para o jurado, seja para o público ou seja para você mesmo. Porque o breaking ele é feito para você gostar de dançar, para você querer dançar e para você imprimir o seu estilo dentro da dança. Então assim, esses 4 elementos são a base para você executar uma boa dança, executar um bom break. Você tem que ficar só nesses 4 elementos? Não. O vocabulário da dança break, assim como a cultura hip hop, como as danças que compõem a cultura hip hop, é vasto, é gigante. Então, por isso eu citei de você se dedicar, trabalhar em cima daquilo que você quer e estudar sobre a dança break. Então, esses 4 elementos fazem parte do começo da iniciação para você desenvolver a sua dança. Aí você vai imprimir o seu estilo, imprimir aquilo que você quer fazer dentro da dança. E a dança break, ela também pode ser executada em apresentações, em competições, em batalhas, que é o que deu início à criação da dança, que foi as competições, foram as batalhas,
as rodas de break e tudo mais. Então, você, depois de conhecer mais essa nomenclatura, ver os passos executados, você vai poder aprender mais, você vai poder executar os seus movimentos com clareza e, acima de tudo, treinar. Treinar, treinar e treinar. Então, vocês aprenderam esses 4 elementos para vocês executarem e darem início à sua dança break. Então, pessoal, para vocês ficaram até o fim do vídeo, até o fim, essa foi a primeira aula do Apenas Dança e Breaking para Todos. E nessa aula vocês aprenderam a nomenclatura, viram os passos. E na segunda aula eu vou ensinar um pouco mais os passos para vocês, vou ensinar uma coreografia para vocês executarem. Então, nessa primeira aula vocês aprenderam as nomenclaturas, viram os passos e eu quero vocês na segunda aula para aprenderem a coreografia e os passos que eu vou ensinar. Vejo vocês na segunda aula.